Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nessa semana o Zion Williamson chegou à marca de 100 jogos. Ele foi um dos jogadores que mais demorou a chegar a essa marca na NBA, cara. Foram 1042 dias para o Zion bater 100 jogos na liga. Isso porque o Zion lidou com inúmeras lesões desde que chegou na liga. Mas, mesmo demorando, o Zion finalmente chegou a 100 jogos. E 100 jogos é um tempo mais do que suficiente para a gente ter um veredito sobre qualquer jogador. E para ajudar, né, a dar esse veredito sobre o Zion, eu fui lá no site da ESPN e busquei alguns dados que, sabe, retratam muito bem e ilustram muito bem o que é o Zion Williamson depois desses 100 jogos. Então, vou passar esses dados aqui para vocês, passar aqui essas curiosidades sobre o Zion depois desses 100 jogos e no fim, eu vou dar aqui a minha opinião sobre o que eu penso sobre o Zion Williamson depois desse tempo de 100 jogos. Vamos lá, informações de ESPN Stats and Info, tá bom? Em 100 jogos, o Zion Williamson acumulou médias de 25,2 pontos com 60% de field goal. Somente 4 jogadores tiveram esses mesmos números em 100 jogos. Esses são Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Kevin McHale e Will Chamberlain. Todos Hall da Fama. Zion também se tornou o 12º jogador na história a ter 2.500 pontos em 100 jogos. Ele é o primeiro a fazer isso desde Michael Jordan. E esse número, para mim, é um dos mais impressionantes. Nesses 100 jogos, o Zion teve 42 com pelo menos 20 pontos dentro do garrafão. Nenhum jogador fez isso mais de 10 vezes nos seus primeiros 100 jogos. Isso mostra que o Zion conseguiu ter um impacto, ter uma dominância dentro do garrafão mais cedo do que qualquer outro jogador na história da liga. Nem Shaquille O'Neal conseguiu ter conseguiu ter mais de 10 jogos com mais de 20 pontos no garrafão nos seus primeiros 100 jogos. Nem o Shaq, que é talvez a maior força dominante da história da liga. E esse número é bizarro, cara. Esse número é simplesmente bizarro. Continuando a falar sobre a dominância do Zion dentro do garrafão, o Zion já tem, nesses 100 jogos, 1.898 pontos dentro do garrafão. O único jogador que fez isso nos seus 100 primeiros jogos foi o próprio Shaquille O'Neal. Então, aquela comparação que a galera costuma fazer de que o Zion é o Shaquille O'Neal mais leve, não é uma comparação tão bizarra, porque falando sobre dominância dentro do garrafão, talvez o Zion seja um dos mais dominantes dentro do garrafão desde o Shaquille O'Neal. E isso não é exagero, porque os números estão falando isso. E para fechar, a última estatística que eu quero passar para vocês. O Zion tem 83 jogos com pelo menos 20 pontos. É o jogador que mais tem jogos com mais de 20 pontos desde Michael Jordan, que teve 85, considerando os 100 primeiros jogos da carreira. Então a gente está falando, galera, de um dos, maiores fenômenos que a NBA já viu na sua história. A gente está falando de um cara que alcançou feitos que nem LeBron James alcançou nos seus 100 primeiros jogos. Poucos jogadores na história da liga foram tão impactantes nos seus 100 primeiros jogos como o Zion Williamson. E analisando todas essas estatísticas que eu passei para vocês, eu chego na seguinte conclusão. O Zion, ele é sim uma das maiores forças dominantes que a liga já viu. E o meu veredito sobre ele é: se o Zion conseguir ficar saudável, ele vai sim ser um dos maiores de todos os tempos. Porque os números dizem isso. Não dá pra gente brigar com os números. Mas a grande questão é o se ficar saudável.
Porque, como eu disse, o Zion demorou 1.042 dias para chegar aos seus 100 primeiros jogos. N jogadores que vieram até depois do Zion chegaram a essa marca muito mais cedo do que ele. Por quê? Porque a grande maioria dos jogadores não conviveu com as lesões que o Zion conviveu. Então, o grande ponto aqui sobre o Zion é: ele tem capacidade de se tornar um dos maiores de todos os tempos? Sem dúvida nenhuma. E esses números comprovam isso. Só que o único empecilho para o Zion chegar a esse nível de basquete que ele pode chegar é ele mesmo. O maior inimigo do Zion é e sempre será ele mesmo. Porque pensando em times que podem parar o Zion, simplesmente não existem esses times. Nenhum time contém uma força como o Zion. Meu amigo, como eu disse, o cara já tem 1.898 pontos dentro do garrafão. Nenhum time, principalmente na NBA atual, onde a marcação dentro do garrafão é muito abaixo do que era alguns anos atrás, nenhum time consegue parar esse cara dentro do garrafão. Cara, 60% de field goal. 60% de field goal. E a gente não tá falando de um pivô. A gente tá falando de um cara que joga em transição, um cara que é extremamente rápido, um cara que tem uma habilidade muito boa com a bola na mão. Então, o único cara que pode parar o Zion é ele mesmo. Se o Zion conseguir ficar saudável e mantiver o físico que ele tá tendo nessa temporada, a gente pode estar vendo sim a maior força dominante da história da liga nascer. E eu juro, cara, não é exagero. E eu fui um cara que fui muito crítico ao Zion no começo da carreira. Mas analisando tudo que esse cara já fez, analisando esses números que estão disponíveis lá na ESPN, você pode conferir, não tem como questionar isso. Se o Zion ficar saudável, ele vai ser uma das, se não a maior força dominante que a NBA já viu. Ele vai entrar no patamar de Shaquille O'Neal, de Will Chamberlain e de Giannis Antetokounmpo, assim como LeBron James, que obviamente também tá nessa lista. Então, cara, depois de 100 jogos, o veredito que eu tenho em relação ao Zion é o mesmo que eu sempre tive. É o mesmo que eu sempre tive. O Zion pode ser um dos maiores. O grande inimigo dele é e sempre será ele mesmo. Eu torço para que ele vença esse inimigo. Porque se isso acontecer, meu amigo, eu vou poder tirar onda com os meus netos de que eu vi Zion Williamson jogar. E se tem uma coisa que eu quero é poder tirar onda com os meus netos. Porque eu vejo muita gente mais velha tirar onda de que eu vi o Michael Jordan, eu vi o Shaquille O'Neal. E eu não posso tirar essa onda, porque eu não vi. Então o que eu mais quero é que o Zion chegue no maior nível de basquete que ele puder para mim poder tirar essa onda. E na boa, pra NBA, vai ser fantástico se o Zion chegar a esse nível. Porque é um jogador extremamente carismático, é um jogador que é um cara que, sabe, que você vê sendo a cara da NBA no futuro. Mas para isso acontecer, ele vai ter que chegar aos seus próximos 100 jogos bem mais cedo do que ele chegou nos seus 100 primeiros. Porque esperar mais 1.042 dias para ele bater 100 jogos de novo, não dá, né? Aí não dá. Mas bom, qual que é o seu veredito sobre o Zion Williamson depois dos seus 100 primeiros jogos? Você concorda com o que eu disse? Você discorda? O que você achou dos números que eu trouxe desses 100 jogos do Zion Williamson? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E fica ligado, cara, porque hoje ainda tem muito conteúdo pra sair, tem muito conteúdo, então eu conto com a sua audiência, tá bom? Galera, um grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.